O amanhecer trazia uma luz suave sobre o caminho íngreme nas montanhas peruanas. Ben, com uma mochila de trekking e roupas leves, caminhava com cuidado pelos trilhos estreitos. O ar estava rarefeito e frio, mas a vista espetacular das montanhas cobertas de neve ao longe compensava o esforço. O cheiro de ar puro e do mato seco predominava, enquanto o som distante dos rios correndo pelos vales ecoava. À medida que o sol subia, as cores do céu se intensificavam, criando uma atmosfera calma e majestosa. Ben parou para ajustar as correias da mochila. Seus dedos tremiam levemente devido ao frio. Ele não sabia ao certo o que procurava ali, apenas que os mapas antigos mencionavam uma trilha abandonada usada por contrabandistas. Algo naquela história não se encaixava, como um número fora de lugar em uma tabela estatística. Enquanto isso, em Estocolmo, uma equipe de analistas revisava relatórios sobre migração e emprego. Os dados oficiais mostravam uma queda abrupta na taxa de desemprego, mas os registros de entrada em hospitais públicos contradiziam aquela narrativa. Fauna, uma das pesquisadoras, apontou para o gráfico na tela. Os números de internações por estresse laboral dobraram neste trimestre. Como isso se alinha com a suposta melhoria no mercado de trabalho? Seus colegas murmuraram concordâncias, mas ninguém tinha uma resposta clara. A discrepância era apenas mais uma entre dezenas que surgiram nas últimas semanas. Alguns sugeriram erros de digitação, outros, algo mais sinistro. Fauna salvou o arquivo e fechou o laptop, seus pensamentos girando em torno da mesma pergunta: quem se beneficiaria com essa distorção? A conexão entre os dois eventos começou a se formar quando Ben encontrou, em uma pequena loja de segunda mão, um par de calçados de couro surrados. A loja ficava nos arredores de Cusco, longe das rotas turísticas. A proprietária, uma mulher de cabelos grisalhos e olhos cansados chamada Marisol, observou enquanto ele segurava os sapatos contra a luz fraca. Pertenceram a um homem que viajava muito, disse, sua voz quase um sussurro. Ele os deixou aqui antes de desaparecer. As marcas no couro contavam uma história de caminhadas intermináveis, e o interior ainda guardava a forma de pés que enfrentaram estradas difíceis. Ben sentiu um calafrio, como se os calçados carregassem não apenas a memória de seu dono, mas também um aviso. De volta à Suécia, Fauna decidiu seguir uma pista deixada por um colega demitido após questionar as estatísticas. Ele mencionou um servidor remoto escondido sob camadas de criptografia. Ela passou noites vasculhando códigos até encontrar um padrão. Certos conjuntos de informações eram alterados minutos antes da publicação oficial. As modificações não seguiam lógica aparente, exceto por um detalhe. Todas ocorriam após transferências de arquivos de uma empresa sediada em Zurique, a Vesper. Fauna anotou o nome em um caderno velho, ao lado de um desenho dos calçados que Ben comprou por impulso. Ela não sabia por quê, mas algo naquele objeto distante parecia crucial. Enquanto Ben seguia a trilha dos sapatos, descobrindo recibos de hotéis e cartas rasgadas em línguas que não entendia, Fauna mergulhava em fóruns obscuros de programadores. Um usuário anônimo mencionou um algoritmo capaz de suavizar tendências sociais, transformando crises em progresso numérico. É como pintar um quadro com cores que ninguém mais vê, escreveu o usuário. Fauna comparou as datas das alterações com os registros de viagem do homem que usava os calçados. As linhas coincidiam. Ela ligou para Marisol, perguntando sobre o dono dos calçados. Ele era consultor de sistemas, respondeu a mulher, hesitante. Trabalhava com governos. Sumiu depois de uma viagem a Estocolmo. A verdade começou a se revelar em fragmentos. O homem dos sapatos, Thiago Wolff, havia projetado o sistema que manipulava as estatísticas suecas. Sua empresa, a Vesper, vendia a promessa de estabilidade em um mundo caótico, ajustando dados para evitar pânicos sociais. Mas Thiago descobriu que os números não apenas ocultavam problemas, eles criavam realidades alternativas. Hospitais superlotados, desempregados silenciados e cidades inteiras vivendo sob uma mentira. Ele tentou expor o esquema, mas alguém apagou seus rastros. Agora, Ben e Fauna, separados por um oceano, seguiam pistas deixadas por um homem que acreditava que a verdade, mesmo frágil, merecia ser contada. Na terceira página, a trama se entrelaçaria ainda mais. Ben encontraria um diário de Thiago escondido sob uma pedra na trilha peruana, detalhando como as informações alteradas influenciavam até decisões pessoais, casamentos adiados, filhos não planejados, sonhos abandonados.
Fauna, por sua vez, confrontaria um funcionário da Vesper em um café de Estocolmo. Ele admitiria que a manipulação era apenas o começo. O próximo passo seria ajustar não apenas estatísticas, mas memórias, usando algoritmos para reescrever histórias coletivas. O clímax chegaria quando Ben e Fauna se encontrassem, unindo suas descobertas. Os sapatos, afinal, eram uma metáfora. Assim como carregavam marcas de jornadas reais, os dados deveriam carregar a verdade das vidas que mediam. O final permaneceria aberto, deixando no ar a pergunta: quantas outras realidades estavam sendo apagadas enquanto o mundo dormia? A loja de antiguidades ficava em um beco estreito de Cusco, longe dos olhares dos turistas. Sara, uma estudante de história com um interesse peculiar por objetos abandonados, passou os dedos sobre as lombadas desbotadas de livros empoeirados. O ar cheirava a papel envelhecido e madeira apodrecida. Foi então que ela os viu, calçados de couro marrom, quase idênticos aos que usou na infância, mas esses tinham marcas de longas caminhadas. O vendedor, um homem de ombros curvados e voz arrastada, disse apenas: eram de um viajante que nunca voltou. Sara os comprou por um preço irrisório, sem saber que essa decisão a levaria a cruzar informações sobre migrações forçadas no século XX com relatórios recentes de desaparecimentos na Suécia. Enquanto isso, Fauna descobriu que a Vesper havia contratado um físico especializado em teoria do caos. Sua função: ajustar modelos preditivos para governos. Eles não apenas mentem, ela pensou, eles reescrevem as regras da realidade. Em uma noite chuvosa, ela invadiu o perfil de Tiago Wolff em uma plataforma acadêmica obscura. Seus artigos mencionavam a harmonização de informações sensíveis como solução para conflitos sociais. Fauna notou que todas as publicações desapareceram após 2018, ano em que o primeiro relatório manipulado surgiu. Ben, seguindo uma trilha nos Andes, encontrou um acampamento abandonado. Sob uma pedra, havia um mapa desenhado à mão com coordenadas que levavam a uma caverna próxima. Dentro dela, inscrições em uma língua pré-colombiana se misturavam com símbolos matemáticos modernos. Ele fotografou os desenhos e enviou para Sara, que respondeu minutos depois: esses padrões são algoritmos. Alguém tentou traduzir equações em pedra. Os dois, separados por milhares de quilômetros, começaram a desvendar uma conexão entre sistemas antigos de contagem e métodos atuais de manipulação estatística. Em Estocolmo, um funcionário público aposentado contactou Fauna anonimamente. Em um café com cheiro de café queimado, ele entregou um pendrive contendo backups de e-mails trocados entre a Vesper e o Ministério da Economia. Eles chamam isso de calibração emocional, disse o homem, tremendo. Se as pessoas acreditam nos números, elas não questionam as mentiras. Os arquivos incluíam um projeto chamado Melissa, referência a uma deusa nórdica da neve e do esquecimento. Fauna percebeu que alterar dados não era só sobre controle, era também sobre apagar histórias. Sara, ao examinar os sapatos, encontrou um compartimento oculto na sola. Dentro dele, um microfilme com registros das viagens de Tiago pela América do Sul. As datas coincidiam com surtos de doenças relatados como naturais em comunidades isoladas. Ela ligou para Ben, que confirmou as coordenadas da caverna apontavam para uma mina de lítio abandonada, elemento crucial para tecnologias de armazenamento de dados. Alguém estava usando recursos naturais e memórias humanas como variáveis em uma equação global. A tensão aumentou quando Fauna recebeu uma mensagem criptografada: pare de seguir os números. Eles podem segui-la de volta. Ela ignorou o aviso e cruzou as informações de Sara com as do pendrive. A conclusão era clara: a Vesper não apenas alterava estatísticas, eles testavam como populações reagiam a realidades fabricadas. Hospitais lotados, desemprego mascarado, epidemias silenciadas, tudo parte de um experimento para estabilizar sociedades à beira do colapso. Mas a pergunta permanecia: quem decide o que é real? Enquanto isso, Ben e Sara estavam chegando mais perto da verdade. Os sapatos, o mapa, as inscrições, tudo apontava para um nome: Melissa. Não era apenas um projeto, mas um protocolo capaz de sincronizar dados manipulados com a percepção humana. A resposta estava na caverna, onde símbolos antigos explicavam como civilizações controlavam multidões por narrativas. A Vesper havia adaptado esse conhecimento para a era digital. Por outro lado, Fauna descobriu que Tiago tentou sabotar o sistema, mas seu código tinha uma falha.
só funcionava se as informações originais fossem preservadas em algum lugar. Alguém, em algum lugar, ainda guardava a verdade. A segunda página termina com Sarah e Ben entrando na caverna, lanternas trêmulas iluminando as paredes. Fauna, em seu apartamento em Estocolmo, desbloqueia o último arquivo do pendrive, uma lista de coordenadas globais, incluindo a localização da caverna. Os três personagens, agora conectados por um fio invisível, sabem que o próximo passo é encontrar o original antes que seja destruído. Mas a pergunta que os assombra continua: e se a verdade for mais perigosa do que a mentira? A caverna, iluminada pela luz trêmula das lanternas, revelava uma verdade que parecia sair diretamente de um sonho. Ben e Sarah caminhavam em silêncio, os passos ecoando nas paredes de pedra. No centro da sala, uma mesa de pedra estava coberta de mapas antigos, anotações e símbolos estranhos. Entre eles, uma pequena caixa de metal com uma inscrição: Melissa. Dentro, encontraram um disco rígido antigo, repleto de informações não alteradas, registros de realidades perdidas e relatos de pessoas que haviam tentado desafiar o sistema. Era a prova definitiva de que a verdade ainda existia, escondida sob as cinzas da manipulação. Enquanto isso, em Estocolmo, Fauna enfrentou uma escolha difícil. Ela tinha todas as provas necessárias para expor a Vesper, mas sabia que isso poderia colocar vidas em risco. A mensagem criptografada ainda ecoava em sua mente: pare de seguir os números. Eles podem segui-la de volta. Mesmo assim, ela decidiu agir. Com a ajuda de alguns colegas confiáveis, preparou uma denúncia detalhada, incluindo os arquivos do pendrive, os registros de Sarah e as coordenadas da caverna. Sabia que o mundo precisava saber, mesmo que o preço fosse alto. No dia seguinte, os três se reuniram em uma localização secreta para compartilhar suas descobertas. Ben e Sarah trouxeram o disco rígido, enquanto Fauna apresentou os dados que poderiam mudar o rumo da história. Discutiram como agir, quem confiar e como proteger a verdade. Ainda havia muitas perguntas sem resposta, mas agora tinham a certeza de que a verdade era mais importante do que qualquer mentira. E, ao olhar nos olhos uns dos outros, souberam que estavam prontos para enfrentar o que quer que viesse a seguir.